Primeiramente, eu quero dar aqui os parabéns a esse grande movimento liderado pelo senhor pastor Jonatas, pelo pastor Samuel Câmara, pelo deputado Silas Câmara, que acabou de me ligar. Eu estava dentro do avião, chegando aqui em Brasília, e ele me deu essa notícia tão linda, que as redes Boas Novas, linkando com o mundo, está trazendo aqui para nós esse momento de reflexão, esse momento de consagração. A igreja brasileira nunca esteve com tanta necessidade de oração e de jejum como nesses dias em que nós estamos vivendo. Como sou pregador e prego desde criança, pastor Jonatas, muitas vezes me perguntaram, pastor, qual é o segredo da igreja? Como é que o crente vence as batalhas? Como é que nós podemos romper em fé? E eu sempre digo, a receita é antiga, jejum e oração. Oração e jejum. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum tipo de poder. E nós estamos vivendo algo extraordinário. É o segundo ano consecutivo que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro conclama esse jejum nacional. O ano passado esse jejum foi feito e Deus abalou os céus do Brasil, livrando o Brasil de uma possível catástrofe na vida política. Dessa vez, estamos aí diante de uma pandemia que nunca antes foi visto na história. Confesso ao senhor que, como deputado, como político, no meio do poder, no centro do poder, eu vejo que os grandes líderes, não apenas do Brasil, mas do mundo, estão completamente perdidos. Não sabem o que fazer, porque é a primeira vez na história que isso acontece. Por mais que os cientistas lutem, por mais que os laboratórios trabalhem, por mais que os deputados de diversas nações estão trabalhando, criando leis para flexibilizar um pouco o sofrimento econômico das pessoas, estão todos baratinados, estão todos perdidos. Deus está sacudindo o mundo. Deus não está sacudindo apenas a nação brasileira, Deus está sacudindo o mundo. E como pentecostal que sou, eu acredito que isso é uma maneira do Senhor Deus nos trazer de volta ao primeiro amor, nos trazer de volta à crença na sua palavra, nos trazer de volta ao arrependimento, nos trazer de volta a um contato com Ele. Parece que por um longo espaço de tempo os seres humanos acreditaram na força do seu próprio poder, no poder do seu braço, no poder do seu intelecto, mas nós como igreja sabemos que o maior poder que nós podemos ter está nos nossos joelhos, porque quando dobramos os nossos joelhos na terra, Deus fica de pé no alto dos céus para responder. A força do jejum é tão violenta que os heróis bíblicos, os personagens bíblicos utilizaram esta ferramenta, esta arma espiritual. Eu me lembro aqui da rainha Esther, que estando à beira de ver a sua nação toda, os judeus serem destruídos, serem mortos por um traidor que havia dentro de Babilônia, simplesmente veio a mão de Deus sobre ela e a levou a um jejum. Esther convocou a nação toda de Israel e todos ao jejuarem. Deus fez com que o coração do rei ficasse um pouco mais brando. Eu me lembro aqui do profeta Daniel, que sentindo ao acordar pela manhã um peso espiritual sobre o mundo em que ele vivia, não tendo discernimento do que era, fez uma oração, e Deus, que sempre respondia automaticamente, não respondeu. Daniel, ao invés de ir para o trabalho e simplesmente esquecer a oração, percebeu que havia algo estranho nos céus. Então ele empreende um jejum de um dia, de 2 dias, de uma semana, de 2 semanas, e ao final da 3ª semana, a Bíblia diz que ele estava na beira do rio Raigekel. Estava ele trabalhando ali como engenheiro, trabalhando nos aquedutos de Babilônia, e a Bíblia Sagrada diz que a película que separa o mundo invisível do mundo visível se rompeu, e um anjo de Deus desceu. Geralmente, pastor Jonatas, os anjos da Bíblia chegam sempre à noite, no fim da tarde ou na madrugada. Esse anjo que visitou Daniel, visitou ele à tarde, com o sol queimando, a ponto das pessoas que estavam trabalhando com Daniel perceberem que havia alguma coisa estranha acontecendo, mas não conseguiam ver e nem ouvir. A Bíblia diz que os trabalhadores saíram correndo, mas Daniel teve os seus olhos abertos. O anjo se aproximou dele e ele caiu prostrado sobre o seu rosto, depois de 21 dias de jejum e de oração. Poderia aqui ainda citar o grande jejum feito pelo líder Moisés, que tendo tirado o povo do meio do Egito, caminhando com eles pelo meio do deserto, por 40 dias se retirou ao alto da montanha para falar com Deus. 40 dias depois ele desceu com respostas, com as tábuas da lei na mão, mas ao chegar ao solapé da montanha,
A Bíblia diz que o povo havia se desviado, começaram a adorar um bezerro. Moisés ficou tão irado que quebrou as tábuas e voltou para o alto da montanha e mais 40 dias não comeu pão e nem bebeu água. O maior jejum da história, 80 dias de clamor. E Deus não destruiu o povo, pelo contrário, Deus deu a Moisés novas tábuas e fez uma nova aliança com o seu povo. O poder do jejum ele ainda funciona. O poder do jejum não pode jamais ser desprezado. Neste exato momento, enquanto eu falo aqui para toda a rede Boas Novas, nós temos pelo menos 20 milhões de crentes que estão jejuando, que estão orando, estão jejuando nas suas casas, estão jejuando no seu trabalho, estão a caminho do seu trabalho, estão em retiros dentro das suas igrejas de quase todo o Brasil estarem erradas. Aí existem aqueles que não se dobraram diante do inimigo e estão clamando, e eu tenho certeza que Deus vai tropejar. Se vocês falaram aqui, pastor Jonatas, eu vi vocês gritarem assim, leitos vazios, pessoas curadas, que essa seja a profecia da Rede Boas Novas para esse dia de jejum nacional, igrejas cheias, pessoas avivadas. Esta é a profecia para as próximas semanas. Eu quero decretar aqui em nome de Jesus Cristo, em concordância com o Deus concorda na terra, o Senhor concorda no céu. Eu quero profetizar em nome de Jesus que esse jejum está abrindo as comportas dos céus, está rachando com as espadas do inimigo, está colocando o diabo para correr, e um tempo de paz, prosperidade, santidade, alegria estão descendo sobre nós. Eu acredito que nós estamos aqui fazendo algo extraordinário, porque a força do jejum, a força da oração, diz a Bíblia que pode expulsar principados e potestades. Me lembro aqui, pastor Jonatas, de Jesus ensinando os seus discípulos, quando eles chegaram perto dele e falaram, mestre, esse conseguimos usar. E já existem demônios que só saem diante do jejum e da oração. Portanto, o jejum que a igreja brasileira está fazendo agora, lembrando que houve uma convocação extraordinária vindo do líder da nação brasileira, aquele que Deus ungiu para estar à frente do nosso povo. Houve concordâncias com diversas lideranças evangélicas nacionais. Quando estava vindo para cá, comentários também. Não apenas o Brasil, irmãos da América do Norte, da África e da Europa, viram o meu bannerzinho nessa convocação, estão todos unidos conosco. Deus vai bradar, Deus vai fazer, Deus vai agir. Eu quero que aconteça conosco aquilo que Deus falou para Josafá. Nesta peleja, Josafá, por causa do seu jejum, vocês não terão que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós. Esta palavra do planeta Terra. Os irmãos que estão aí em Manaus, Manaus está sendo sacudida por esta corrente de oração e o inferno está sendo abalado, porque em nome do Senhor Jesus nós teremos uma resposta e a resposta virá. Portanto, eu deixo aqui essas palavras de fé. Se Moisés pôde jejuar 80 dias e Deus ouviu, se Daniel jejuou 21 dias e Deus ouviu, se Esther jejuou por 3 dias e Deus ouviu, se Josafá fez um dia inteiro de oração e jejum e Deus ouviu, Deus também está ouvindo a nação brasileira que está clamando. Nós não suportamos mais, pastor Jonatas, não suportamos mais esse tempo terrível. Imagine, olhe como o inferno está debochando de nós. Nem em governos comunistas, nem em governos de esquerdas, se fechavam as igrejas. E agora, pela primeira vez na história, nós de uma autoridade, de um governo conservador, de um presidente que não tem vergonha de dizer que crê em Jesus Cristo e que conclama a sua nação para orar. E as igrejas estão lacradas por homens que infelizmente estão usando essa ferramenta da pandemia para atacar aqueles que apoiam esse governo, que é conservador, esse governo honesto. Mas essas muralhas vão cair por terra hoje. Eu quero crer em nome de Jesus Cristo que essas correntes que estão prendendo o Brasil estão sendo desfaceladas hoje para a honra e glória de Deus Pai. Nós vamos sair vitoriosos. Eu tenho dito, amigos aqui, pastor Jonatas, que nós estamos tal qual Moisés e o povo de Israel no meio do mar. Nós estamos no meio do mar, nós não chegamos do outro lado ainda, só que para trás não dá para voltar. Atrás vem Faraó. O nosso caminho é marchar para frente. Já caminhamos demais, nós não vamos desistir. Que Deus alivie o cansaço da igreja, que Deus visite os obreiros, os membros, os leigos, que Deus visite os hospitais nesse momento e que a força do jejum pela palavra do Senhor tenha efeito. Que o inferno seja mais uma vez envergonhado. O nome de Jesus seja para todos sempre glorificado. Eu creio
que a força desta consagração, a união nacional, a autoridade que vem da presidência, somado aos parlamentares evangélicos, aos ministros que nós temos hoje, para que o Brasil saiba, temos ministros evangélicos, ministros pastores ao lado do presidente da República. Somos em mais de 100 deputados e senadores evangélicos aqui. Mais 20 milhões de crentes que estão orando. Mais uma rede de televisão inteira, como a Boas Novas, que entra em mais de 500 cidades nesse momento. Mais o mundo todo aberto pela internet. O inferno está tremendo. Eu ouço barulho de espadas no céu do Brasil. Demônios estão dando seus últimos gritos de desespero, porque sabem que o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. E como eu sei que eu estou falando para crentes, vocês não vão se escandalizar, porque eu estou sentindo o Senhor Jesus aqui. Eu sinto o Espírito Santo descer sobre nós como um bálsamo. E eu decreto em nome de Jesus que todos os demônios que vieram contra o Brasil, que vieram contra os governos conservadores do mundo, que vieram contra a igreja para fazer com que os seus templos ficassem fechados, recuem em nome do Senhor Jesus. Eu reclamo aqui agora, pastor Jonas, o que Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 10, verso 19. Eis que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Que o inferno ouça o eco da palavra, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. O Senhor nos deu poder, nos deu autoridade, e estamos usando esse poder agora. Estamos usando essa autoridade agora. Estamos decretando a falência do império das trevas sobre o Brasil. Estamos decretando agora, em nome do Senhor Jesus, que todo principado, potestade, que todos os tronos do inferno caiam. Estamos decretando agora que todas as obras de feitiçaria feitas nas encruzilhadas, feitas nas cachoeiras, feitas em terreiros, feitos em centros de feitiçaria, caiam por terra agora. Que não sobre mais a nação brasileira nenhum tipo de potestade que nos dê medo, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu um espírito de sabedoria e fortaleza no Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que a igreja reunida agora está fazendo um movimento que nunca antes foi visto na história. Os céus estão tremendos, estão abalados nesse exato momento. Brasília está sendo cercada. O Senhor está mandando uma legião de anjos agora, aí na sua casa, meu irmão, que está agora acompanhando essa programação. Aí em Manaus, pastor Jonatas, Deus está mandando anjos lá para Belém, nos 4 cantos do nosso país. O Senhor deu ordem que esse dia será um dia que ficará para sempre marcado na nossa história como um dia de grandes milagres. E se o anjo da morte ainda continuar a insistir sobre o Brasil, eu libero uma palavra vertical agora para aqueles que temem a Deus, para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, para aqueles que foram batizados nas águas e batizados com o Espírito Santo. O anjo do Senhor protege a sua casa. O anjo do Senhor protege a sua família. O anjo do Senhor protege a sua igreja. O anjo do Senhor protege a sua paróquia. O anjo do Senhor protege a sua congregação. O anjo do Senhor protege os seus filhos que estão perto e aqueles que estão longe. Porque no mundo espiritual não há distância. Esta palavra, este decreto está saindo agora. Com a força deste jejum, o Senhor levanta uma muralha de fogo ao seu redor, ao redor da sua família, ao redor da sua casa, ao redor da sua igreja, ao redor do seu trabalho. Que a força deste jejum nos dê condições de crer, pastor Jonatas. Crer que ainda há poder nesse tipo de pregação. Crer que ainda há poder. Eu sei que vivemos num tempo moderno e estamos aí diante de muitos tipos de pregação interessantes, onde as pessoas buscam dentro da psicologia uma palavra que coloque a pessoa de pé. Mas como eu sou assembleiano do mistério, assembleiano que sobe um monte para orar, assembleiano batizado com o Espírito Santo, eu creio que o poder que vem sobre a igreja não precisa de nenhum tipo de modernidade. É o poder do jejum, é o poder da oração, é o poder da nossa fé, é o poder da nossa comunhão. Eu libero esta palavra agora para o Brasil. Agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus e peço a todos os brasileiros que estão conosco agora, não esmoreçam. Aqui em Brasília o jejum é até meio-dia. Aí pelas Boas Novas é até às 18 horas. Em qualquer momento desse eu vou estar com o presidente às 16 horas. Vou tentar, pastor Jonatas, colocar um link para que o presidente entre ao vivo junto conosco aqui. Se conseguir, vai ser uma bênção. Se nós não conseguirmos, pelo menos tentamos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Oremos. Pai das luzes, nós oramos nesse momento. Oramos pela nação brasileira.
Oramos pela América do Norte, do Sul, pela América Central. Oramos pela Europa. Oramos pelo Oriente Médio, pela Ásia. Oramos pela Oceania. Oramos pelas diminutas ilhas daquele grande arquipélago. Oramos pelos seres humanos, os que te conhecem e os que não te conhecem. Os que têm fé e os que não têm fé. Oramos por todos aqueles que foram cometidos por esse vírus chamado Covid. Os que estão no leito nesse momento, que sejam curados. Os que estão entubados, que o Senhor repreenda a morte. Aqueles que testaram positivo e estão em isolamento, que o Senhor os visite e traga saúde nesse dia. Que hoje, Senhor, o número de mortos diminua drasticamente pelo mundo, porque a sua igreja clama com humildade e oração. Oro, Senhor, pela sua igreja que está com as portas fechadas ao redor do Brasil, para que o Senhor toque no coração dos governantes e eles entendam que igreja como hospital não pode ficar fechado, e que os crentes que estão entristecidos, Senhor, transformem o quarto de oração em um quarto de guerra, transformem os seus lares em uma extensão do reino dos céus na terra. Que nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, Senhor, de jejum, o Senhor visite os corações, o Senhor renove, o Senhor batize com o Espírito Santo, o Senhor traga a cura, o Senhor traga a esperança, o Senhor reavive a fé. Que o Senhor visite Brasília neste momento, Senhor, que o Senhor entre dentro do Palácio do Planalto e tome o nosso presidente, que também está em jejum conosco, dando a ele sabedoria, dando a ele lucidez, dando a ele, Senhor, a expectativa de um Brasil melhor. Cerque todo o seu séquito, meu Pai. Cerque os ministros. Cerque, Senhor, o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão do governo. Cerque o Senado Federal, cerque a Câmara dos Deputados, cerque as prefeituras do Brasil, Senhor. Cerque os vereadores, cerque os governos. Em nome de Jesus, Pai, faz uma obra jamais vista na história. Senhor, onde houver um crente clamando agora, Senhor, que a voz dele seja como uma flecha disparada ao céu, e a flecha disparada não volta mais, Senhor. Que esta palavra atinja o seu coração e o Senhor, com misericórdia, estenda sua mão para nós, estenda o seu olhar para nós, estenda o seu coração para nós. Senhor, que as palavras que o Senhor disse a Josafá, que quando o povo clamasse naquela casa de oração, o Senhor ouviria. Como nós não podemos ir à casa de oração, nos ouve agora, Senhor, nos ouve pelo link da internet, nos ouve pela rede Boas Novas, nos ouve, Senhor, dentro do carro, nos ouve através das ondas do rádio, nos ouve, Senhor, através dos aparelhos de celular, mas nos ouça e traga, Senhor, milagres sobre nós. Age de misericórdia, aviva o teu povo, Senhor, aviva o Brasil com um avivamento sonhado e jamais visto ainda, que o pequeno seja avivado e o grande também, que venha um avivamento profetizado por Joel no capítulo 2, verso 22, o pequeno e o através da fé, unidos em uma consagração, traga o resultado que esperamos, um tempo de paz, um tempo de saúde e um tempo de prosperidade, em nome de Jesus, seu Filho. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, pastor Jonatas. Um forte abraço.